trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Aí diz agora o Salmo 128, versículo 1. Feliz é aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você será feliz e próspero. A sua esposa será como videira frutífera em sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e haja paz no povo de Deus. Amém? Nós queremos orar, né, por essas alianças e oficializar o noivado do Enoque e da Charline. E noivado, né, normalmente quem põe aliança são os pais dos noivos. Tá bom, Enoque? Se você não sabia, fica sabendo agora. E eu quero pedir a Marli, não é isso? Pode ficar em pé, por favor? Isso, que coloque. Pode ficar em pé, não, que esse momento é necessário. Cadê as fotos, gente? Eu precisava de uns fotógrafos aqui. É nessa mão aqui, da direita. Casamento depois. É essa aí, a mão direita. Exatamente. Tá bom. Pode pôr aliança, por favor, nele. É um compromisso que ele está fazendo com a Charline, diante da mãe dela, tá certo? Pronto, ele quer pedir o evangelista Ronaldo, representando o pai do Enoque. Obrigado. Para colocar na Charline, na mão direita. A vontade é tão grande que está dando à esquerda. Isso. Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé, por favor? E depois, os familiares, né, no final do culto, podem tirar as fotos juntos. E nós vamos abençoá-los, amém? Esse compromisso que eles estão fazendo diante de Deus, diante da igreja do Senhor Jesus Cristo, eles quiseram fazer assim, amém? Vamos abençoá-los. Estenda as suas mãos para cá, vamos abençoá-los em nome de Jesus. Pai, graças te damos pela vida do Enoque e da Charline, ó Deus. E queremos, ó Deus querido, apresentar essas alianças como símbolo, ó Deus, desse compromisso que eles estão assumindo agora de noivos, ó Pai. E se preparando, ó Deus querido, de acordo com a tua vontade, para que possam se casar segundo a tua vontade, no tempo certo, no tempo teu, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos e queremos ministrar e impetrar as tuas bênçãos sobre este casal, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos, e a igreja do Senhor Jesus diz, amém. Parabéns. Deus abençoe. Pode assentar. Grupo Vida. E os SEMES com o grupo Vida, não é isso? Tem nome bonito, profundíssimo. E depois, e vamos ofertar agora, amém? Nós vamos dar os nossos dízimos e ofertas, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar por isso, pedir que Deus nos abençoe nos nossos dízimos e ofertas, que possamos fazer com alegria, com liberdade, em nome de Jesus. Oremos, Pai, queremos ofertar agora com amor para as missões, para a obra missionária, Senhor, em nome de Jesus, e também os nossos dízimos, que a tua bênção esteja sobre cada um que está contribuindo com amor, com alegria e voluntariamente. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre
que jamais morrerá. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Glória a Jesus. Gente, vamos ficar de pé, o grupo de louvor já para cá. Cumprimente-se uns aos outros e diga assim: olha, hoje Deus preparou essa noite para te abençoar. Fala assim, cumprimentando a pessoa que está do seu lado, porque é uma noite muito especial. E Deus preparou essa noite para mim e para você, para nos abençoar. Isso, o Ministério de Jovens hoje estará ministrando louvor e vamos continuar, não é? Celebrando em alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Que nessa noite, a única razão que nós possamos estar aqui para dar tudo que somos, tudo que temos, tudo para Deus, tudo para Ele, que Ele merece tudo e muito mais do que nós temos e que somos. Aleluia. Song you sing to me. There is no place that I would rather be than here at your feet, laying down everything. All to you I surrender, yeah. Everything, every part of me. All to you
Josué 3:3, há uma passagem que diz: clama a mim e eu lhe escutei, e lhe direi coisas grandiosas, imensuráveis que vocês não sabem. E essa canção nesse momento é uma canção muito especial para mim, porque no momento que eu estou sempre orando e Deus me responde muito mais do que eu tenho esperado, e que neste momento eu não sei o que vocês têm passado, mas que você possa cantar essa canção neste momento como um clamor a Deus, que Ele está aqui para ouvir as suas orações. Amém? May
conexão. Enquanto eu estava adorando aqui, enquanto a Luana estava ministrando, eu mesma me passei pela minha própria cabeça. Que para muitos irmãos aqui que me vê aqui atrás, eu devo parecer que nem uma doida. Eu fico aqui, fazendo tudo essas coisas. I must look crazy. Mas eu cheguei à decisão que, tipo assim, it may look crazy to some people, mas eu não vou me importar mais do que as pessoas pensam de mim. Tipo assim, eu já vivi um momento na minha vida que o que as pessoas pensavam era muito mais importante do que quase Deus estava pensando de mim, entendeu? E tipo assim, a gente às vezes passa a nossa vida, tipo assim, importando com tantas outras coisas. Mas será que a gente às vezes para pensar, o que será que Deus está pensando, assim, dessa reação que eu tenho durante o dia? Ou o que será que Deus está pensando da minha adoração que eu dou a Ele? Será que minha vida, meu caminhar é uma vida de adoração a Deus? Às vezes a gente vem aqui no domingo, tipo assim, é um culto na semana. E a gente não tem nem a capacidade de abrir a boca e dizer para Ele que Ele é santo, que Ele é lindo. E nós somos todos culpados. Eu estou me incluindo disso. Trust me. Eu já vivi essa fase. Eu sou super culpada. Mas eu pude aprender que vale para mim muito mais eu adorar a Deus com tudo que eu tenho, tudo que eu sou, com todo o meu fôlego, toda a minha força. Porque quando eu olho ao meu redor e vejo a direção que o mundo está andando, está caminhando, está ficando feio, e Jesus está voltando. E eu quero fazer com que meu tempo aqui na terra vale. Que Jesus possa olhar para mim e se sentir orgulhoso de mim e da minha adoração. Vamos adorar a Deus com esta última canção essa noite. Vamos. Aleluia. O Senhor é santo, o Senhor é digno, é exaltado, o único digno. Assentado
Nós te adoramos, Jesus, nós te louvamos, Senhor. Graças te damos pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Porque tu és santo, ó Deus, tu és santo, tu és maravilhoso. Nós queremos viver de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua santidade, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Através da tua palavra, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó. Queremos continuar com os nossos corações abertos para ouvir, receber, ser tocados e transformados pela tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus nós te adoramos, nós te louvamos e bendizemos no teu nome, graças a Deus. Tem mais um aplauso a Jesus, glorifica Ele, glória a Deus, aleluia. Se assente, não saia agora, por favor, assente-se, graças a Deus, nessa mesma alegria, neste mesmo mover do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, Mateus 24, graças a Deus. Entendemos que o Senhor Jesus está aqui, manifestando a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder. Talvez alguém não entenda o que está acontecendo. Simplesmente estamos adorando a Deus, louvando a Deus e Ele, de forma maravilhosa, respondendo ao nos tocar, ao nos transformar, ao nos quebrantar diante dEle. Graças a Deus. Aleluia. Mateus 24. Hoje eu não trouxe os roteiros, mas nós tivemos e terminamos domingo passado uma série de mensagens sobre transformação espiritual, o upgrade espiritual. E hoje eu quero trazer uma mensagem específica, que até a Nayara citou aqui no final, né? Jesus está voltando. E o nosso tema tem a ver um pouco com isso, mas no sentido de qual deve ser o nosso comportamento em relação aos acontecimentos dos tempos de hoje, aos tempos atuais, não é isso? A Bíblia chama isso os tempos finais, os últimos tempos. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, trazer uma palavra de Deus dentro deste assunto. Eu vou tentar falar um pouco devagar, eu estou rouco, tá bom? Nessa mudança de tempo aí, eu saí sem casaco e fiquei um pouquinho rouco, mas aguenta aí. Mateus 24, nós vamos ler, já foi lido hoje na leitura inicial, evangelista Ronaldo, do versículo 1 ao 14, que faz parte também dessa palavra, e eu quero ler agora o 32. 24 e 32. Diz assim: aprendam a lição da figueira. É uma parábola. O que é uma parábola? É uma história que Jesus conta, ou a Bíblia tem, uma história com uma lição a ser aplicada. Diz assim: quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas. Quais coisas? As que nós lemos, né, falando sobre os sinais da vinda de Cristo, que Ele prometeu que viria. E aí diz, quando vocês virem estas coisas, saibam que Ele está próximo, Jesus está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós começamos hoje na escola dominical e você deve ter recebido aí um convite para participar da escola dominical nesse trimestre, né? Na escola dominical nós trabalhamos por trimestres, um tema durante 3 meses. E hoje começa um trimestre, abril, maio e junho, e estamos iniciando sobre o tema da família, família no século 21, os desafios, não é isso, da família, os valores da família que nós cremos pela Bíblia Sagrada. E eu te incentivo a vir, trazer seus filhos, não é isso, sua família, a classe de jovens e adultos, estaremos estudando esse tema, e as outras classes de crianças, adolescentes, classe de batismo e outros temas específicos. Inclusive, temos uma classe nova agora,
nova para nós aqui, mas já é existente dentro do currículo que nós usamos, de 11 e 12 anos, são os pré-adolescentes. Então temos essa classe de manhã também e outras de várias idades. Mas o que eu quero dizer é que a escola dominical, ela serve para nós estabelecermos uma base bíblica na nossa vida cristã. E ela é para você que é evangélico, não evangélico, católico, qualquer religião, porque é uma escola que vai estudar a Bíblia. E estudamos a Bíblia de forma descontraída, não é isso, interativa, você participa, tem a classe dos jovens, adolescentes, adultos e assim por diante. Mas entender, inclusive é essa lição aqui, né, usa-se essa revistinha, uma revistinha, né, parece que é diminuir, né, usa essa revistona aqui, né, esse revistão, usa então esse livro, essa revista, né, como base, mas são assuntos bem abençoadores e dinâmicos. E eu quero te desafiar a esse trimestre, fazer um desafio com Deus, abril, maio, junho, a vir à escola dominical. 10 horas da manhã, já deu para dar uma dormida legal, não é isso? Acorda, vem correndo, não precisa tomar banho, só não senta perto de mim, senta... Na realidade, eu vou estar em pé dando aula, não é isso? Não é brincadeira. Mas venha 10 horas, 11h30, 11h40, estamos terminando, mas vale a pena você vir aprender a palavra de Deus, amém? E na escola dominical estamos vendo alguns assuntos, principalmente do que estão acontecendo hoje no mundo. E o evangelista Badaró, que é também professor na escola dominical, me passou um artigo, e alguém citou aqui, eu acho que foi a irmã Sindalva, pela manhã, sobre a questão no Brasil e várias coisas acontecendo, mas uma delas é a senadora Marta Suplicy, que está apoiando e trabalhando para o seguinte: retirar dos documentos no Brasil, certidão de nascimento, identidade, o nome pai e mãe, e colocar filiação, não é isso? Filiação A, filiação B, filiação C, D, alguma coisa, G. Tirar essa característica de pai e de mãe, entendeu? Para quê? Para dissolver esse conceito da família tradicional, que é um pai, uma mãe e filhos. Então, mudar isso, colocar só lá filiação, ou pode ser, né, 2 pais ou 2 mães, essa é a ideia. Mas tem mais coisa. Também tirar as festas, não só da escola, mas do país, que comemoram Dia dos Pais e Dia das Mães. Para quê? Para não constranger os que não fazem parte da família tradicional. Outra coisa, a partir de... é um projeto de lei, tá certo, que está sendo trabalhado para aprovar isso. A partir dos 14 anos, os adolescentes disporão de cirurgia de mudança de sexo custeada pelo governo, o SUS. Então, ouça uma coisa, isso são só coisas básicas, além daquela lei da PL 122, que está correndo, não é isso? Que fala sobre qualquer pessoa que discordar, né, do movimento homossexual ou da prática homossexual pode ser preso e assim por diante. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, e são coisas que nós precisamos falar na igreja com base não na minha opinião. Qual que é a opinião do pastor Salmão? Não interessa. Qual que é a opinião da Igreja Assembleia de Deus, que é a nossa, ou da Batista, da Presbiteriana? O que interessa é o que a Bíblia diz, que nem é opinião, é a verdade absoluta e inegociável dos princípios de Deus. Então, são as verdades inegociáveis de Deus para a nossa vida. A nossa opinião, ela só vale se ela estiver refletindo a verdade de Deus. E a Bíblia Sagrada nos ensina sobre vários princípios, e entendemos, né, que hoje muito usada essa palavra homofobia, de que quem é contra o casamento do mesmo sexo, e hoje é delicado falar sobre esse assunto, e essa mensagem está ao vivo na internet agora, é gravada em DVD, vai para a rádio, né, Eduardo Montelli, que dirige o nosso programa de rádio, coloca essa mensagem na rádio também, e entender o seguinte, que hoje é delicado e é desafiador nós defendermos a nossa fé. Nós podemos ser taxados de careta, estava conversando isso com o Badaró hoje, logo depois da escola dominical, que ele deu aula para os jovens também. É desafiador, a gente vai ser taxado de careta, de quadrado, de antiquadro, de retrógrado, certo, adolescentes? Isso quer dizer que é do século de 1500, alguma coisa, que é ultrapassado, que a gente não está vivendo mais, né, na mentalidade
pós-moderna da sociedade hoje. Mas entender, amados, que a gente pode até querer ser joia, cool e tudo isso, mas entender que os princípios da palavra de Deus, nós não podemos abrir mão deles. Nós não podemos abrir mão do que a Bíblia ensina. Agora, ouça uma coisa, e aqui eu quero já, iniciando essa palavra, qual deve ser o nosso comportamento diante de tudo isso aí, desses acontecimentos, diante de crimes, diante de aborto, diante de aprovação do casamento do mesmo sexo, diante do suicídio, diante de vários temas da sociedade, da moralidade, não é isso? Do casamento fora da vontade de Deus, fora do plano de Deus, que é um homem com uma mulher, até que a morte os separe. Da questão de que sexo fora do casamento não tem problema nenhum, entender que a Bíblia ensina que isso é pecado. Então, são assuntos que não estão sendo mais divulgados e não está sendo tão popular falar sobre eles. Por quê? Porque não traz ibope, não atrai gente, não atrai público para esse tipo de assunto. O que atrai público é assuntos de motivação, que nós também pregamos aqui, de encorajamento, de cura e libertação, pregamos e falamos sobre tudo isso aqui. Mas entender de que uma vida cristã, de acordo com a palavra de Deus, um comportamento segundo os princípios da Bíblia Sagrada, ele às vezes incomoda a mim mesmo e incomoda as pessoas, mesmo que a gente não queira incomodar. E aqui a Bíblia diz, e eu quero começar destacando algumas questões sobre vigilância. Esse texto de Mateus 24, você deixa aberto aí, nós vamos acompanhar, tem um versículo 42. Diante de tudo isso, Jesus diz assim, olha, portanto, vigiem, vigiai. O que é esse negócio de vigiar? É muito simples. É vigilância, é estar atento, observando atentamente, é ser uma sentinela, alerta, tomar cuidado, é estar precavido, preparado, vigilante, observando, discernindo os tempos. Lá em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, fala de uma tribo de Israel, de Issacar, que eles eram especialistas na ciência dos tempos para dizer a Israel o que eles tinham que fazer e não fazer. Nós precisamos entender que hoje, no tempo que estamos vivendo, nós precisamos ser especialistas em discernimento do tempo e das coisas que estão acontecendo. Como? Primeiro, pela Bíblia. São basicamente duas fontes de discernimento que nós temos, eu já falei isso aqui. A primeira fonte normal e básica é a Bíblia Sagrada, palavra de Deus, para discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é pecado, o que não é pecado, o que Deus aprova, o que Deus não aprova. Como eu devo viver, como deve ser o meu comportamento, o meu estilo de vida. A Bíblia discerne isso, a Bíblia me ensina como é que isso acontece, como é que eu posso discernir os tempos hoje. E outra fonte de discernimento é sobrenatural, que é a manifestação do dom do Espírito Santo de discernimento dos Espíritos. 1 Coríntios capítulo 12. Por quê? Porque são 3 espíritos que manifestam no mundo: o espírito do homem, o espírito do diabo e o espírito de Deus. Então, eu e você precisamos ter também esse discernimento espiritual para entender que esta ação é de Deus, é do diabo ou é do ser humano, para que nós possamos viver hoje, nos tempos finais, na face da terra, já próximo da vinda de Cristo Jesus, porque esperamos Cristo vir buscar a sua igreja. E uma das coisas que Jesus falou aqui, que eu quero destacar em primeiro lugar, aonde que nós devemos vigiar, qual deve ser o nosso comportamento nesse tempo que estamos vivendo, é vigiar os acontecimentos atuais. Vigiar o que está acontecendo, estar alerta, estar orando sobre isso. Não é você ficar fissurado. Tem gente que é fissurado e é viciado com má notícia. Tudo quanto é má notícia na internet, ele dá conta. Tudo quanto é má notícia dos outros, eu conheço uma pessoa, graças a Deus, não é daqui não, porque se fosse a gente tinha que dar uma disciplina, alguma coisa. O senhor dá disciplina lá, não dá, pastor, também? Tem esse negócio lá, disciplina? Graças a Deus, aqui também tem. Então, está fora de moda, mas a gente ainda usa ainda, né? Porque é bíblico ainda, né? Então não está fora da moda. Então, tem gente, e essa pessoa, né? Eu não vou dizer que ele é um pastor, quer dizer, essa pessoa dá notícia de tudo. Teve uns que entenderam, né? Outros não. Dá notícia de todo mundo, dá má notícia. O pastor fulano, a igreja não sei o quê. E eu falei, é mesmo, irmão? Você viu, aconteceu aquilo? Eu falei, rapaz, eu não sabia disso, que coisa. Então, e aí eu mudo de assunto, eu saio de perto, porque, gente, nós não precisamos ser especialistas em más notícias. Tem gente que é especialista em ver tudo que é de ruim na internet.
Tudo que não presta, tudo quanto é imagem chocante de morte, de assassinato, de rachou a cabeça, quebrou o olho, enfiou a espada no cérebro e sobreviveu. Né? Um monte de coisa horripilantes. Nós não precisamos disso. Isso, está aqui um psicólogo, está certo? Está aqui nós também, ele também é crente, entende isso espiritualmente. Isso é ruim tanto no sentido científico para a sua mente, como no sentido espiritual para a sua vida cristã. Isso não dá nada, isso não traz nada de benefício para a nossa vida. Eu só estou dizendo isso por quê? Porque nós temos que estar vigiando e olhando os acontecimentos atuais em relação ao que a Bíblia diz. Nós lemos aqui, não é isso? No final dos tempos haveria pestes, fomes, terremotos e desastres, e a iniquidade, ou seja, a maldade iria aumentar muito, a maldade iria prevalecer, e por causa disso o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí diz, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Que fim é esse? O fim que nós entendemos e cremos é Cristo vir buscar a sua igreja, num certo sentido, e iremos estar com Cristo na eternidade, mas aqui as coisas vão continuar. Mas o assunto não é esse hoje. Como é que eu vou estar vigiando isso? Nós lemos aqui, nessa parábola do capítulo 24, versículo 32, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas, saibam que está próximo às portas a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus Cristo. Aqui a gente entende isso um pouco, né? A gente começa a ver aí as árvores, né? Soltar aquelas florzinhas, os brotos, tem gente que já começa a espirrar, né? Quase bota os olhos para fora de tanto, né, alergia, infelizmente, né? Nós temos isso aqui, e aí a gente já entende que a primavera chegou e o verão está chegando. Então você não precisa ser nem especialista em meteorologia para entender as estações. Por quê? Porque estamos percebendo, não é isso? Daqui a pouco começam as flores, já estamos na primavera, quer dizer que daqui a pouco vem o verão, depois começam a secar as folhas, a mudar de cor as folhas começam a cair, está chegando o outono e assim por diante. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que nós precisamos estar olhando e vigiando os acontecimentos no mundo hoje, na face da terra, esse tipo de imoralidade, esse tipo de tentar desfazer da família, desfazer da Bíblia, descredibilizar a Bíblia, é entender que Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. E eu e você, como igreja de Jesus, não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos continuar pregando o Evangelho, anunciando que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, voltará para buscar a sua igreja e que a Bíblia Sagrada é a verdade absoluta, inegociável, que nós pregamos e precisamos viver diariamente a palavra de Deus. Você crê assim? Diga amém. Observar os sinais dos tempos, olhar o que está acontecendo, não ficar indiferente a isso, aos acontecimentos, não ser indiferente à palavra de Deus, o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala. Nesses acontecimentos, quais deles que estamos falando? Terremotos, maremotos, tsunamis, um monte de coisa, né, que está acontecendo, essa liberdade sexual, essa imoralidade sexual, essa facilidade de imoralidade na TV, na internet, na pornografia, em todas essas áreas, essa facilidade de pecado, não é isso? Essa facilidade do casamento do mesmo sexo, que nós não cremos, mas precisamos entender que não vamos fazer discriminação, nós vamos amar essas pessoas, vamos mostrar Jesus para essas pessoas com o nosso amor, que Cristo habita em nós, mas entender que a palavra de Deus ensina que não é um comportamento que Deus se agrada dele. Amém, amados? Então, estar alertas aos problemas, às adversidades, às circunstâncias, porque o que determina e controla a nossa fé não são as circunstâncias, nem o nosso humor, mas é o caráter de Deus e a palavra de Deus. Amém? Observar o tempo e as circunstâncias não é para entrar em desespero, não é para pensar, meu Deus, para onde vai esse mundo, onde nós vamos parar, o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser de mim, porque tem, às vezes, a nossa tendência, não é só dos outros, a nossa tendência é desesperar, não é pensar, gente, onde vai parar o Brasil, onde vai parar os Estados Unidos, onde vai parar as escolas hoje, ensinando, né, certas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, onde esse mundo vai parar, e a gente quer desesperar e pensar, meu Deus, o que vai acontecer conosco?
E aí a gente começa até a se trancar, começa a se fechar, não quer falar de Jesus, porque pode, né, ficar assim meio fora de moda. Mas entender uma coisa, e observar isso e aproveitar isso. Hoje está na moda, e eu falei isso aqui domingo passado, espiritualidade e religiosidade. Está na moda você ser espiritual, seja qual for a sua espiritualidade. Está na moda você ser um religioso, seja qual for a sua religião. Então a gente aproveitar isso para trazer não uma religião nova, nem uma espiritualidade nova, mas para trazer um único Senhor e Salvador que existe, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, amados? E se você está aqui nesta noite, ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ainda não assumiu esse compromisso com Jesus, você pode fazer isso hoje com alegria, com prazer, declarar, confessar e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Segunda coisa que nós precisamos fazer, que Jesus disse, e está nesse texto de 24 de Mateus, lá no versículo 42. Primeiro, vigiar os acontecimentos, vigiar os sinais dos tempos, estar alerta, mas confiar em Deus. Segundo, é vigiar a nossa própria conduta pessoal. Nossa conduta pessoal. Jesus falou aí essa parábola da figueira. Olha, observe a figueira. Né? Quando brota, vocês sabem que é o verão. Observe os sinais dos tempos, os acontecimentos. O que está acontecendo no mundo, no governo, na política, na moral desse país, nas questões de moralidade, nas questões civis. Observem e estejam orando alertas, querendo dizer o seguinte: não parem de pregar o evangelho, de ministrar a palavra de Deus, de defender a sua fé, custe o que custar. E aí depois Jesus vem com uma outra história, uma outra parábola. Está no versículo 42, e ele diz o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Aí ele conta a parábola. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ou seja, o pai de família soubesse, ele ficaria de guarda, vigilante, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. É uma história que Jesus contou. Né? O pai de família, o ladrão manda um text message, estou indo aí 1h35. O ladrão está vindo 1h35. Aí ele chama a polícia, arma, se prepara para receber o ladrão. E aí o ladrão vem, é preso e não acontece nada. Mas ninguém faz isso, porque ladrão não avisa a hora que vem. Mas o que Jesus está dizendo aí é nesse sentido, é que a vinda de Jesus, ninguém sabe o dia e a hora. E ele também não vai avisar por text message nem no Facebook, lugar nenhum. Por quê? Porque ele já está avisando nos sinais dos tempos, nas coisas que estão acontecendo, são as mensagens de Jesus nos alertando, dizendo, olha, isso aí quer dizer que eu estou próximo para voltar. Então nós não sabemos o dia nem a hora. Então o que Jesus está nos ensinando? Que nós precisamos vigiar a nossa conduta, o nosso comportamento pessoal. Se o pai de família soubesse o dia e a hora, ele ficava vigilante, mas ele não sabe. E aí continua o versículo que nós estamos lendo, 44. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Menos esperam. Isso é interessante, gente. Sabe por quê? Porque às vezes nós ouvimos certos movimentos dizendo o seguinte, olha, vai haver um grande avivamento. E quando você ver um grande avivamento, e quando você ver pessoas avivadas na igreja evangélica, em tudo quanto é lugar, e a igreja crescendo em tudo quanto é lugar, então se prepare, porque Jesus está vindo aí, essa é a hora que Jesus está vindo. Eu não vejo isso na Bíblia. O que eu vejo na Bíblia é Jesus dizendo que a iniquidade vai aumentar, o amor de muitos vai esfriar, a promiscuidade vai esfriar, vai aumentar, a fome vai aumentar, as pestes vão aumentar, os terremotos, as lutas, as tribulações, as dificuldades, as questões políticas vão piorar, as questões econômicas vão piorar. E aí o próprio Jesus disse, olha, a hora que vocês não esperam, é essa hora que eu vou chegar. Ou seja, às vezes a gente está preparando o ambiente e dizendo, olha, assim que Jesus vai chegar, é nessa hora do grande avivamento, porque aí é que ele vem buscar. Nem sempre, pode ser um momento de frieza espiritual da igreja, pode ser um momento em que a igreja está cedendo aos costumes do mundo, cedendo às privações desse mundo, cedendo aos princípios desse mundo, enquanto que Jesus está dizendo, olha, vigiem o seu comportamento e a sua conduta pessoal. Em que área? Em relação a Deus e a sua família. Estamos falando isso na escola dominical. Em relação a outras pessoas, em relação às palavras que você fala,
em relação às suas ações, o seu comportamento, em relação ao seu compromisso com a verdade. E aqui, adolescentes, jovens que estão aqui, todos nós, por que a gente está falando tanto disso? Muda de assunto, pastor, tem dó, para de falar nesse assunto. Mas é que Deus está nos direcionando porque a gente entende que tem algo aí que Deus quer falar. Se você ver na escola, na faculdade ou na escola onde você estiver, no seu trabalho, uma pessoa que é tendenciosa ao homossexualismo, seja rapaz ou moça, homem ou mulher, em nome de Jesus Cristo, não olhe com um olhar de discriminação. Em nome de Jesus, não critique, não zombe, não faça piadinha, não faça nenhum tipo de chacota com aquela pessoa. Trate aquela pessoa como uma alma que precisa de Jesus, de salvação, de libertação, e você vai chamar a atenção daquela pessoa com o amor de Cristo que está dentro de você. E o amor de Cristo que está dentro de você não aceita chacota, não aceita palavrinhas maldosas, não aceita piadinhas maldosas, não aceita isso, porque o amor de Cristo quer acolher para transformar e mudar aquela vida, e você é o instrumento de Deus para manifestar o amor de Cristo na face da terra, na escola, na faculdade, aonde você estiver. E isso vai para todas as áreas da nossa vida, vai para todos os momentos da nossa vida, para todo tipo de gente. Você não pode ficar olhando indiferente, essa palavra que eu estava tentando me lembrar, indiferente para alguém que entra aqui todo diferente de nós. Porque às vezes a gente cria um modelo evangélico, um modelo certo, não é isso? Paletó, gravata, eu já me libertei da gravata há algum tempo. Paletó é mais por causa do frio. Mas a gente entender que não é isso que faz um evangélico. Não é o paletó e a gravata que faz um pastor. Não é a sua... indumentária, não, a sua indumentária, é isso? Não é a sua vestimenta que faz você o que você é. Agora, sem dúvida nenhuma, o que você é por dentro vai revelar quem você é por fora. Se você é uma pessoa salva, liberta, transformada, cheia dos princípios da palavra de Deus, isso vai demonstrar na sua maneira de andar, de viver, de falar, de ouvir, de ver e até de vestir. Agora, se você é podre, sujo por dentro, você pode até esconder, mas uma hora vai mostrar quem você é, porque o que nós somos está lá dentro, e se você é salvo em Cristo Jesus, a mudança e a transformação começa lá dentro, para que isso possa ser exposto através do nosso comportamento. E o nosso comportamento é a expressão daquilo que nós somos por dentro. É a expressão do seu pensamento, do seu sentimento, da sua atitude, da sua volição, da sua vontade. O comportamento e a nossa conduta é a expressão daquilo que nós somos por dentro. Agora tem gente que engana, e aí Jesus chamou isso de hipócritas, né? Que por dentro está podre e por fora está tudo limpo, arrumadinho. Mas nós não queremos ser hipócritas, nós queremos ser sinceros diante de Deus, e quando falharmos, e quando errarmos, e quando pecarmos, precisamos expor isso e confessar e deixar e abandonar, porque é aí que nós vamos alcançar misericórdia em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vigiar o que é a nossa conduta pessoal. Não é vigiar a conduta do outro. Tem gente que gosta de vigiar a conduta do outro. Você viu fulano? Eu estou vigiando, o pastor pregou para a gente vigiar, eu estou vigiando. Você viu o que ele falou? Você viu o que ele fez? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Aí vai, lá vou eu de novo no negócio do Facebook. Aí vai para o Facebook, você viu o que ele... SFZ, VC, PTT, papá... Você não entende nada, tem gente que entende, né? Aqueles códigos todos. E vai para a internet, vai para ali. Não, que você possamos, em nome de Jesus, entender que nós somos e precisamos, e Deus te chamou para isso, e você que está aqui nesta noite, entregando a sua vida para Jesus, eu e você fomos chamados por Deus para ser luz neste mundo, para ser sal nessa terra, e Jesus usou esses dois elementos, Mateus 5, 13 em diante, né, o sal da terra e a luz do mundo, porque são elementos que aonde eles chegam, eles causam o quê? Influência, eles mudam o ambiente. Você pega um arroz sem sal, não tem gosto nenhum. Você põe sal, o sal muda a essência do arroz. O sal, ele influencia na essência do alimento. Da mesma forma é a luz, está escuro, você acende a luz influencia no ambiente onde ela chega.
Eu e você, nós como filhos e filhas de Deus, embaixadores de Cristo, Jesus está nos chamando para ir dizendo, você é sal da terra, luz do mundo. Aonde você chegar, você precisa causar influência e levar a luz de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo e a palavra de Deus, para que as pessoas sejam influenciadas a se voltarem para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que nós possamos entender isso e viver isso. Em nome de Jesus. Terceiro e último lugar, e a gente termina. Qual é o nosso comportamento nesse tempo do fim, nesses acontecimentos atuais? Jesus nos chama a vigiar os acontecimentos, nos chama a vigiar nossa conduta pessoal, nosso comportamento pessoal, naquilo que fazemos, que falamos, que agimos, que pensamos. Comportamento segundo a Bíblia, a palavra de Deus, não segundo a minha opinião ou segundo a minha conveniência, mas segundo a Bíblia e a palavra de Deus. Terceiro e último lugar, está lá no versículo 45, Jesus conta uma outra história, uma outra parábola, e aí ele diz o seguinte, 45 até os 51, alguns versículos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, sensato? A quem o seu senhor, é uma história que Jesus está contando, o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens, ou seja, vai recompensá-lo, se o achar fiel e prudente. 47, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. 48, mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, o meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber e a festejar com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente, o futuro dele será punição. E lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Última coisa que eu quero citar aqui, amados, que não é a última da Bíblia, tem muitos outros pontos, mas de hoje, é que eu e você precisamos vigiar a nossa atitude de servos e servas de Deus. Nós somos filhos de Deus, e como filhos e filhas de Deus, e para ser filho e filha de Deus, a Bíblia diz em João 1,12, a todos quantos receberam a Jesus, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Filhos e filhas de Deus são aqueles que entregam suas vidas para Jesus, se tornam filhos de Deus. E aí nós temos agora um comportamento, uma atitude. A atitude fala de mentalidade, estado de mente. E esse estado de mente, esse estado de espírito, aquilo que está dentro do seu pensamento, da sua mente, da sua atitude, é que vai determinar a sua ação, vai determinar o seu comportamento. Por isso que a Bíblia fala de atitude, porque o que nos comanda é o que está aqui dentro de nós. Se o que está dentro de nós está cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, se o nosso pensamento, sentimento, a nossa vontade, a nossa atitude está dominada pela palavra de Deus, a mente de Cristo, os sentimentos de Cristo, o Espírito Santo dentro de nós, significa que a nossa atitude vai nos fazer exercer um comportamento segundo a vontade de Deus. Atitude de servos, de filhos de Deus, não é atitude de ditador. Olha, a Bíblia fala sobre isso, e os discípulos, e todos nós temos essa tendência, queriam ser o primeiro. Né? A mãe de um chegou, olha, meu filho quer ser o primeiro. Né? Parece que a gente nunca viu essa história, né? Dos pais, eu, você, né? Eu sou pai também, mãe. A gente quer que sempre os nossos filhos sejam os primeiros, estejam na frente. Às vezes eles nem querem isso. Eu fico, não, meu filho, vai lá para o ensaio, vai lá cantar. Não, Débora, não quero, não sei o quê. Vai, menino. E às vezes eles não estão nem aí para isso, a gente é que fica, né? E uma mãe chegou lá para Jesus, falou, olha, Jesus, lá no teu reino, põe meu filho um à tua direita, outro à tua esquerda, porque são gente boa demais, são joia demais. Outro falou também a mesma coisa, Jesus falou o seguinte, olha, o segredo para estar lá em cima, o segredo para ser o primeiro é ser o servo de todos. Você vai querer encarar isso? Vai encarar? E eles encararam mesmo, né?
Então, o que Jesus está ensinando aí? É porque muitas vezes nós queremos estar por cima e ser o primeiro e estar mandando e tudo, e o que Jesus ensina é que a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, e se nós queremos crescer na vida, nós precisamos ter essa atitude de ser servo, de servir a Deus, de servir as pessoas, de abençoar as pessoas, de estar dispostos a fazer aquilo que Deus determina para nós fazermos. E essa parábola fala sobre isso, sobre fidelidade do servo. Deus deu a você algumas responsabilidades. Aqui nessa parábola diz, né, que o Senhor saiu e deu responsabilidades ao servo. Deus deu a mim e a você a responsabilidade de cuidar da nossa vida, deu a mim e a você a responsabilidade do tempo, a responsabilidade dos relacionamentos. Eu e você recebemos de Deus a responsabilidade de cuidar do nosso dinheiro, da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, do nosso tempo. São responsabilidades que Deus colocou na minha mão e na sua mão, e tudo vem dele para mim e para você, seja o que for que você tiver. E um dia ele vai prestar contas de tudo isso, de mim e de você, e ele vai querer saber o que nós fizemos daquilo que ele nos deu para cuidar. E aí nós precisamos ser achados fiéis e prudentes diante de Deus. E aí isso inclui a nossa vida espiritual, isso inclui o nosso futuro, isso inclui a nossa família, isso inclui a nossa vida com as pessoas, nossos relacionamentos, isso inclui toda a nossa vida de serviço a Deus e às pessoas, para que nós possamos realmente estar vivendo a vontade de Deus na nossa vida. Aqui eu escrevi uma coisa que a fé nos capacita a buscar a Deus e a viver como servos de Deus. A Bíblia diz, e todos nós sabemos, Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus. Mas se nós queremos agradar a Deus, é com fé e aproveitar as oportunidades que Deus nos concede. Ouça uma coisa aqui, estamos terminando. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Área política, área financeira, área moral principalmente. Muitas coisas diferentes. Na tecnologia, um desafio para nós como pais em relação aos filhos. Até aqui na igreja a gente sempre fica falando, lutando, né? Desliga o telefone, crente, desliga o celular, descrente, não é isso? Desliga esse negócio, né? Cultue a Deus, se você está aqui reservando esse tempo para Deus, não é isso? Desligue. Nós estamos sempre pedindo, olha, dê um break, uma folga para as crianças, não traga videogame para a igreja, não é que é pecado não, e nem é proibido, mas é um tempo que a criança precisa aprender, que ele vem para a igreja para adorar e para louvar a Deus. Você acha que eu não tenho essa luta também com meu filho? De falar, não, meu filho, me dá esse negócio aqui, vamos guardar. Não, não quer jogar nada, não. E ainda envolve uns outros filhos, outros pais, chama o pai, meu filho, me ajuda aí, não é isso? Por quê? Porque é um desafio que nós temos. E nós precisamos entender que estamos vivendo em tempos difíceis, desafios novos, mas a Bíblia nos chama para nós vivermos um comportamento segundo a palavra de Deus, vigiando. Vigiando, não é deixar correr à solta, não, é vigiar os acontecimentos, vigiar o nosso comportamento pessoal e vigiar a nossa atitude como filhos e filhas de Deus, como servos e servas de Deus. Amém? Você pode ficar em pé em nome do Senhor Jesus, nós já vamos orar. E aí eu quero te fazer um desafio nesta oração. Feche seus olhos, por favor. Não saia agora, não se movimente. É um momento de reflexão, de oração. O Ministério do Louvor pode vir para cá, dos jovens. Momento de refletirmos um pouquinho nessa palavra. Estamos vivendo em tempos difíceis. Muitas coisas diferentes, novas. Mas a Bíblia nos dá um caminho para viver, nos dá um estilo de vida para viver, um comportamento para ser praticado. E Jesus nos ama, Ele te ama, não importa quão grande você ache que foi o seu pecado, o seu erro. Talvez você pense, não, eu tenho que acertar isso, acertar aquilo, eu tenho que mudar isso, mudar aquilo primeiro, eu tenho que me preparar primeiro para entregar minha vida para Jesus. Não existe isso na Bíblia. O próprio Jesus disse, venha do jeito que, em outras palavras, do jeito que você está. Ele falou, olha, vinde a mim todos vós cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Ele quer dizer o seguinte: olha, vem do jeito que você estiver, com os problemas, as dificuldades, as lutas, problemas que não foram solucionados. Vem, entregue a sua vida e confie em mim. Confie em mim que esses problemas, claro, de acordo com o tempo, o momento certo, a hora certa, Jesus vai acertando. Nós não pregamos um evangelho triunfalista. Venha que Jesus vai resolver todos os seus problemas e você nunca mais vai ter problemas e dificuldades. Não, de forma nenhuma. Nós somos seres humanos, vivemos na terra, temos lutas, problemas, dificuldades, mas com Jesus, Ele nos ajuda a vencer em nome do Senhor. Ele nos dá graça para passar pelos problemas, Ele nos dá graça para vencer os problemas, Ele nos dá graça e força para vencermos as dificuldades. E eu quero te desafiar, enquanto cantamos bem suave, a entregar a sua vida para Jesus, a fazer esse desafio de se entregar a Jesus e viver esse estilo de vida. Senhor, eu preciso de Ti para viver no mundo hoje. Eu quero ser sal e luz, eu quero ser filho e filha de Deus. Eu preciso de Ti, Jesus. Se você está desviado, afastado de Jesus, volta para Jesus hoje, não espera nada não, volta hoje, é um passo de fé, é uma entrega completa, é uma rendição completa, e o fato de vir aqui à frente ao altar, é um passo de fé, é um ato profético, como você dizendo, eu estou mudando de vida, você decidindo a mudar de vida, entregar a sua vida para Jesus. Venha, venha. Eu quero lançar esse desafio, como sempre fazemos todos os domingos, para toda a igreja. Se tem alguma área da sua vida que você precisa de uma mudança, de uma transformação de Jesus, de um toque de Jesus, Ele pode tocar onde você estiver, mas eu te desafio a vir aqui à frente, ao altar, a fazer uma entrega completa em nome de Jesus, porque Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para libertar, para transformar. Jesus Cristo tem poder. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Assuma um compromisso com Jesus. Talvez você nunca fez isso. Volte para Jesus, volte-se para Ele, volte para a casa do Pai. Em nome de Jesus. Se você tem uma necessidade, vem entregar diante de Jesus a sua necessidade. Vem entregar diante de Jesus a sua necessidade. Vem entregar diante dele a sua causa. Seja ela fácil ou difícil, seja ela impossível ou não, coloque diante de Deus a sua causa. Coloque diante de Deus a sua vida, a sua família, sua esposa, seu marido. Coloque diante de Deus seu filho, a sua filha, seu pai, a sua mãe. Coloque diante de Deus a sua conduta pessoal, seu comportamento. Coloque diante de Deus a sua atitude de servo. Coloque diante de Deus a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está nos vendo, esse instrumento é para alcançar a sua vida, alcançar o seu coração, onde você estiver. Você ouvir essa palavra, entregar a sua vida para Jesus e buscar uma igreja mais próxima da sua casa. Esse instrumento não é para te incentivar a ficar assistindo culto na sua casa, não. É para te buscar aí, para te trazer para Jesus, para te trazer para a igreja que é o corpo de Cristo. Venha para Jesus, procure uma igreja mais próxima da sua casa e venha fazer um culto a Deus e participar do corpo de Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.